Aleluia. Abre aqui comigo no Evangelho de João. Evangelho de João. Aleluia. No capítulo 14. Eu não vou dar o versículo para você ficar prestando atenção a mim. Eu não sei se você prestou atenção naquilo que você cantou. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje. Não é? Lá em Romanos, amado, no capítulo 11, no versículo 34 em diante, Paulo deixa uma coisa escrita que eu acho extremamente poderoso e grandioso para mim e para você. E isso, amado, faz com que nós tenhamos o foco não em nós mesmos, mas nós possamos colocar o nosso foco em Deus. Possamos colocar o nosso objetivo e o objeto da nossa fé nele. Paulo chega e diz assim, ele escreve, essa carta é escrita, amado, a respeito da bondade de Deus para conosco, da bondade de Deus para com os judeus, não é? Fala da soberania de Deus. Eu acho interessante, amado, que ele diz o seguinte: quem compreendeu a mente do Senhor para que eu possa instruir? Olha que coisa interessante, irmãos. Isso me faz refletir que eu não posso acrescentar nada àquilo que Deus é. Você está comigo? Ele diz, quem compreendeu a mente do Senhor? Quem é essa pessoa que pode instruí-lo? O que é que nós poderemos dar ao Senhor para que nós possamos receber algo dele em troca? Para que nós possamos receber algo dele como recompensa. Você não pode dar nada a ele. Eu não posso dar nada a ele. Eu não posso barganhar com ele. Eu não posso tentar mover o coração de Deus, amado, porque o coração de Deus já se moveu em Cristo Jesus. Você está comigo? Mas Paulo, amado, Paulo não finaliza aí nesse versículo. Paulo finaliza dizendo, porque dele. E isso, amado, chama a minha atenção e deve chamar a tua atenção para ele e não para você. E não para mim. Porque o apóstolo Paulo diz, porque dele, por meio dele e para ele. Isso fala, amado, do centro da adoração como sendo Deus. Não é sobre você. Não é sobre você. E você vai entender por que eu estou falando isso hoje, amado. Eu tenho meditado muito sobre que tipo de culto nós temos dado a Deus e que tipo de culto nós temos construído, amado. É importante, amado, que você construa o teu tipo de culto como sendo um culto correto a Deus, um culto que agrade o coração de Deus, porque senão esse culto, irmãos, é vão. Nós podemos estar reunidos, amado, com uma boa intenção, sabe, irmãos, mas estarmos totalmente fora do propósito. Você está comigo? Aleluia! E eu tenho meditado, irmãos, sobre o que é que nós temos dado a Deus. A Bíblia diz que eu não posso dar nada a Ele para que possa fazer com que Ele me recompense. Então isso já elimina, amado, um tipo de relacionamento que envolve barganha entre eu e Deus. Você está comigo? Aleluia! E eu quero falar hoje, irmão, sobre adoração, porque a adoração, amado, é um dos temas centrais da Bíblia. E culto fala de adoração. Então você tem que saber, amado, o que é que você faz num culto. Sabe, a tua presença deve representar o que neste culto? Porque talvez, amado, se você não tem compreensão, sabe, você não vai ter dos benefícios, amado, do que um culto pode trazer para a tua vida. E culto, irmãos, fala de adoração. Você está comigo? Aleluia! Então Paulo fala, amado, algo tremendamente poderoso para as nossas vidas. Ele deixou escrito para as nossas vidas que nós não podemos aconselhar a Deus porque nós não temos nada para dar para Deus que o faça agir de uma forma tão maravilhosa como Ele tem agido e se propõe a agir na minha vida e na tua vida. Amém? E Paulo diz, olha, o objeto da nossa fé, o objeto da nossa adoração é Ele. Amém? Aleluia! Então quero que você leia aqui comigo agora. Nós vamos falar sobre adoração. Isso, amado, é extremamente importante, amado, para que você saiba verdadeiramente o que é que agrada a Deus. E a Bíblia fala, amado, vários tipos de adoração e de cultos que eram prestados a Ele. Amém? Na maior das boas intenções, algumas vezes para tentar comprá-lo,
algumas vezes para tentar impressionar a Deus, mas, amado, você não consegue impressionar a Deus, nem tampouco eu consigo impressioná-lo. Porque a própria Bíblia diz, o que é que eu posso dar para Ele, para que em troca daquilo que eu dê a Ele, eu receba algo. Ele não se move dessa forma. Você está comigo? Então, o meu culto, amado, Paulo diz que o nosso culto é um culto racional, não é um culto da razão, é um culto com entendimento. É um culto que envolve entendimento. Então, esse culto, amado, é poderoso. Esse culto produz mudança, produz transformação e chama a atenção de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida. A Bíblia diz, amado, que importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daquele que o busca. Daquele que o busca. Daquele que o busca. Nós não buscamos a Deus, amado, de qualquer forma, amado. E para que nós buscamos? E buscamos com que sentido? Com que propósito? Você está comigo? Então aqui, amado, no Evangelho de João, quero que você acompanhe comigo aqui no capítulo 4 do Evangelho de João. Aleluia! Hoje é uma noite, amado, que você vai adorar o Senhor e que nós vamos adorar o Senhor. Amém? Aleluia! O Senhor, versículo 19. Todo mundo conhece. Você pode parar um pouquinho? Eu vou dar uma introdução. No capítulo 4, no início do capítulo 4, a Bíblia diz, amado, que houve uma necessidade de Jesus passar em Samaria. Ele saiu da Judéia e foi para Galiléia, e a Bíblia diz que foi necessário, era preciso que ele passasse em Samaria. Deus não explicou o motivo, mas nós podemos descobrir um pouco. Amém, irmãos? Através da conversa que esse homem teve, Jesus, com aquela mulher samaritana. E eu quero te dizer uma coisa, amado, a revelação de Deus ela é progressiva na minha vida e na tua vida. Ou pelo menos eu deduzo que deva ser. Quando se fala de uma revelação progressiva, amado, se fala sobre crescimento. No nível daquilo que você conhece a Deus, no nível daquilo que você busca a Deus, a tua busca deve ser progressiva e não regressiva. O teu crescimento, irmãos, é progressivo e não regressivo. Porque não há crescimento onde há regressão. Só há crescimento onde há aumento, amado. Você está comigo? E a Bíblia diz que foi necessário que Jesus passasse ali naquele local. E Jesus passou em Samaria. E nós sabemos da história, amado, dos judeus com os samaritanos, que havia conflito entre eles. E a Bíblia diz, amado, que num determinado momento que Jesus chegou ali, no poço de Jacó, havia uma mulher samaritana ali, amado. E a primeira revelação, se eu posso dizer, é que aquela mulher identificou que Jesus era um homem. E identificou que Jesus era um judeu. E ela ficou impressionada de como um judeu se referia a uma samaritana, porque eles não se davam bem. Eles eram inimigos. Você está comigo? E aquela conversa, amado, se levou para outra conversa. Então, num determinado momento, irmãos, aquela mulher chegou para Jesus, não é? E começou a conversar com Jesus, deu água para Jesus, e Jesus falou para ela o seguinte: olha, se você conhecesse aquele que te pede água, ele te daria outro tipo de água. E essa água que esse que te pede, dá-me de beber, tem para te dar, fará em ti uma fonte. Jesus estava falando de algo, irmão, espiritual, de algo sobrenatural, de algo, amado, que ele, sabe, amado, poderia prover. E Jesus disse: olha, não tem nenhum tipo de problema você ficar bebendo da fonte de Jacó, mas você vai continuar com sede e insatisfeito. Mas da água que eu te der, não. Mas a conversa, amado, não para por aí. Jesus oferece a água da vida. Você está comigo? Fora de Jesus, amado, você vai continuar com sede. Vai continuar com sede, vai continuar com sede. Mas nele não. E aquela conversa, amado, de Jesus com ela levou assim, foi para outra área em que Jesus, amado, revelou verdadeiramente para aquela mulher que ele tinha conhecimento da vida dela. Quando ele falou de quantos maridos ela tinha. Aí aquela mulher já não tinha mais a revelação de que Jesus era um judeu, se eu posso dizer, e que ele estava falando com uma samaritana que era impossível. Mas ela disse: tu és profeta. O conhecimento, irmãos, progressivo. Conhecimento progressivo. Homem, mas agora já estava vendo Jesus com outros olhos, com os olhos de um profeta. E quando ela viu, amado, que Jesus com os olhos do profeta, ela entendia verdadeiramente como se movia um profeta, amado. E muitas vezes as pessoas não sabem como se move um profeta.
E pensa que o profeta, amado, é um vidente que dá o teu emprego, que dá teu trabalho, que fala sobre dinheiro, que fala sobre você mudar a sua vida. E não como aquela pessoa que fala, amado, para colocar todos aqueles que ouvem aquela mensagem no centro da vontade de Deus. Aleluia. Nada, amado, pode substituir Deus na tua adoração. Ninguém pode substituir o lugar de Deus, amado. Você está comigo? Deus tem que ser entronizado. A Bíblia diz que Deus é entronizado nos meios dos louvores do seu povo. Aleluia. Entronizado, amado, é você dar o devido lugar a Ele, você não remover Ele desse lugar. Então, amado, ela teve primeiro a revelação que ela estava conversando com o judeu, depois a conversa se alongou mais um pouquinho, e da forma como Jesus começou a falar para ela, ela deixou ele de vê-lo como judeu e passou a ver como um profeta. Mas a conversa não parou por aí. Como profeta, amado, ela perguntou algo. Ela não ficou impressionada porque Jesus descobriu que ela teve vários casamentos e aquele homem que ela vivia não era marido dela. Ela disse, já que tu és profeta, eu quero saber de um determinado assunto e eu tenho dúvida. Onde é que eu adoro? Eu entendo, irmãos, que a mensagem de um profeta é levar o povo aos caminhos do Senhor, irmão. E não notícia de trabalho e de emprego, irmão. Quando uma profecia é dada dentro da igreja, mas essa profecia vem com um propósito. Porque a Bíblia diz que a palavra profética tem um propósito. Ela é como uma luz que brilha no lugar tenebroso. Esse lugar tenebroso, irmãos, é o coração do homem em trevas. É um lugar dentro do homem que está em trevas e a palavra profética vem para lançar luz nesse lugar. E ela entendia qual era o ofício do profeta e não, já que o Senhor me disse quantos maridos eu tive e que esse não é marido, eu queria saber o seguinte, o Senhor não tem uma mensagem para mim de prosperidade não, nem de dinheiro? Como é que vai ser o meu dia de amanhã? Será que eu vou ter um emprego novo? Quais são as promessas que Deus tem para a minha vida? Não, amado. Ela procurou chamar a atenção do profeta para aquilo que chama a atenção de Deus. Porque lá em 2 Crônicas, amado, no capítulo 16, o Senhor, um rei de Israel, ele busca o Egito para fazer aliança contra o exército, amado, de Israel. Judá, buscando aliança para guerrear contra Israel, porque Judá não tinha força. E Deus levanta um profeta e diz, os meus olhos correm sobre toda a terra, para me mostrar, para me revelar sobre aquele cujo coração. Pergunta para o teu irmão, você tem algum tipo de reserva com Deus? Diga, pergunte para ele vai em todos os lugares do seu coração? Diga, é bom você deixar ele entrar. Diga, é bom você não ter reservas com Deus. Ele está buscando, amado, homens, pessoas, cujo o coração seja totalmente dele. Fala para o teu irmão, se renda, irmão. Diga, não resista, porque ele quer se mostrar forte. Aleluia. Aleluia. Ei! Versículo 19. Senhor disse-lhe à mulher, vejo que tu és profeta, me diz qual é o próximo trabalho meu, se eu vou ter um carro, um apartamento novo. Não, amado, não, isso não atrai mais a Deus. Na verdade, nunca atraiu a Deus. Você não vai chamar a atenção de Deus, porque nós cantamos, amado. O que é que nós podemos dar para Ele, para que Ele possa nos recompensar? Quem é o seu conselheiro? Agora eu te pergunto, irmãos, que tipo de culto se está dando a Deus? Qual o propósito pelo qual nós nos direcionamos, amado, e nos encaminhamos para uma igreja? Eu estou falando sobre adoração, irmão. A adoração. Sobre aquilo que atrai a Deus.
sobre aquilo que chama a atenção dos olhos de Deus. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus busca, que Deus procura. Os meus olhos passam por toda a terra, a fim de que eu possa ver pessoas cujo coração é totalmente meu, para que eu possa me manifestar com poder em favor dessas pessoas. Então, se os olhos do Senhor passam por toda a terra buscando, existem pessoas cujo coração, amado, não é totalmente dele, é parte. Um coração reto, irmãos, é um coração transparente diante de Deus. E muitas vezes, quando nós estamos dentro de uma bronca, amado, nós queremos sair daquela bronca e buscamos quem? Pode falar. Tá certo. Tá certo. Você busca a Deus, amado. Você se meteu numa enrascada, busca a Deus. Mas vem cá, teu culto vai ser só esse? Se metendo em enrascada e Deus te livrando? Se metendo em enrascadas e Deus te livrando? Não, amado, o nosso culto não é esse. Nós não estamos aqui porque temos problemas, amado, para resolver com Deus. Eita, papai! Já foi resolvido, irmãos. Já foi consumado. Quando ele disse, está consumado, está consumado. Em outras palavras, o que eu fiz por você foi completo. Um dia, irmão, a tua vida vai mudar. Já mudou. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A questão toda é, irmãos, o que é que eu entendo sobre adoração? O que é que eu entendo sobre adoração? Amém? Aleluia. Então no versículo 20 é interessante. Aquela mulher, amado, ela vai para mais coisas mais profundas em Deus. Porque o profeta era capacitado, irmãos, para dar esse tipo de resposta. E ela não buscou do profeta uma resposta para os problemas dela, amado. Mas ela buscou do profeta uma resposta de como, irmão, se aproxima de Deus. Ela buscou, amado, uma resposta de como nós agradamos a Deus. Daquilo que chama a atenção do Senhor para as nossas vidas, amado. Você está comigo? Você precisa atrair a atenção de Deus, amado. A religiosidade não atrai a atenção de Deus. A barganha não atrai a atenção de Deus, amado. Achar que é evangélico não atrai a atenção de Deus. Achar que tem rema, que tem escola de ministro, que tem todos os custos. Não, amado, não atrai. Você entende? Porque a Bíblia diz o que é que você pode dar para ele para que ele possa lhe recompensar. Pregar bem não agrada a Deus. Aleluia. Então aquela mulher diz, nossos pais adoravam neste monte. Que monte? Monte Gerizim. Era onde, amado, os samaritanos adoravam. Eles levantaram o seu templo neste monte. Amém? Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar em que se deve adorar. Olha que coisa interessante, irmãos. Olha como o homem elege um determinado lugar em uma determinada ocasião para adorar. Ou um determinado momento para adorar. Sabe, irmão, naquela época, Jesus já estava sinalizando que a adoração mudaria. Que a adoração não estava centrada num devido lugar geográfico. Que a adoração não seria num templo. Não seria numa cidade, não seria em Jerusalém, nem seria em Samaria, não seria no Monte Gerizim, nem seria no Templo de Jerusalém. A adoração mudaria. Eu vou para a igreja para adorar. Ei, vamos mudar esse conceito, vamos aproveitar e vamos adorar. Você está comigo, irmãos? Mas a adoração mudou. Amém? Então ela estava procurando informações, amado, que pudessem mudar a vida dela, a fim de instruí-la, amado, a se aproximar de Deus. Porque os samaritanos, amado, essa mulher, ela conhecia sobre Deus. Amém, amados? Ela conhecia sobre Deus. Mas os samaritanos, eles elegeram um templo, onde naquele templo é que as coisas deveriam acontecer. E aquele era o lugar de adoração. Então ela veio com aquela dúvida e chegou para o profeta e disse, aonde nós devemos adorar? A minha família, o povo a que eu pertenço adora neste monte. Vocês dizem que é em Jerusalém. Finalmente é aonde? Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Jesus estava falando, irmãos, que o centro da adoração seria mudado. O centro da adoração não seria um endereço. Ei! O centro da adoração não é um endereço.
vai ter um evento em tal lugar. Ei, o centro de adoração, amado, não é isso. Cuidado, irmão, cuidado, cuidado. Eu não estou dizendo que você não deve ir para evento. Mas, amado, se o teu intuito é adorar no evento, hoje tu vai ter correção aqui. Amém? Porque Deus disse que o centro da adoração não seria no endereço. Ele disse, não vai ser mais em Samaria, nem vai ser mais em Jerusalém. O centro da adoração não é aqui. Avenida Presidente Kennedy, 1439, Igreja Evangélica Verbo da Vida. Ei, o centro da adoração não é aqui. Você entende, irmão? Jesus estava mudando o centro da adoração. Jesus estava derrubando os altares de adoração. Ele estava mudando todo o conceito que o homem constrói sobre adoração. É no lugar. O lugar tem que ser bonito. O lugar tem que ser assim, tem que ser assado. E tem que ter pompa para Deus se manifestar. Pompa não move Deus. Agora nós entendemos que temos que ter um lugar confortável. Temos, amado, porque expressamos a natureza e o caráter de Deus. Mas não fazemos isso como sendo um lugar de adoração. Porque o lugar mudou. Não é lugar. Aleluia, não é lugar. Vós adorais, olha só. Quando o culto se torna vão, Jesus disse, vós adorais, catuca no teu irmão, não é hora de dormir, irmão, é hora de adorar. Como é que você dorme num culto de adoração? Tá vendo? Tá vendo? Depois diz, a igreja não tem nada para me dar, o pastor fala assim, o outro diz assim, tá, pê, pá, pô, adoração. Olha o tipo, olha a qualidade da adoração. Fique em pé, meu irmão, mas não durma. Porque Deus não merece o teu sono. Eita, papai! Vamos descer a ladeira, igreja. Vamos descer a ladeira. Diz, irmão, tira o pé do freio. Diga, acelere, irmão. Eita, papai, tira o pé do freio. Tu é adorador, rapaz. Tu é adorador. Você é adorador. Que tipo de adorador enfadado? Oxi. Se corrige, irmão. Eu amo vocês, viu? Mas Deus quer ver fervor, irmão. Eu adoro o Senhor. É? Com sono desse jeito? Caindo pelas cadeiras? Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, como? Olhe para o seu irmão e diga, irmão, o culto é responsabilidade sua. Diga, irmão, vou repetir mais uma vez. O pastor não é responsável pelo culto, não. Diga. Jesus, amado, estava começando a ensinar o que é adoração e como deve ser a adoração. Você está comigo, irmão? Ele estava dizendo como deveria ser a adoração, amado. Ou seja, a nossa adoração é autenticada pela atitude do adorador. A tua adoração é autenticada não pela minha pregação. A tua atitude para com Deus é autenticada, amado, de acordo com o nível dela. A tua adoração é autenticada de acordo com o tipo de atitude que você tem como adorador. Por que eu falo isso, igreja? Ele morreu por mim, ele morreu por você. Nós estávamos mortos, desgraçados do nosso pecado, separados de Deus, destituídos da glória de Deus. Ele se fez pecado no meu lugar, ele se fez pecado no teu lugar para te justificar. Não havia mérito seu, não havia mérito meu, foi mérito totalmente dele. Não foi você que amou a ele, foi ele que te amou.
Você entende? O que você puder dar a Deus, amado, é pouco. É pouco. Pelo que ele fez por mim, mas eu vou te contar uma coisa, amado. Ele não está pedindo nada a você, porque ele não quer que você lá na frente passe na cara. Porque não existe nada que eu possa dar para ele, amado, a fim de que ele me recompense. Ele já me recompensou em Cristo Jesus. Ele já me abençoou com toda sorte de bênçãos. Ele já te abençoou. Ele te colocou, amado, num lugar de autoridade, amado. Ele te resgatou, amado, e te transportou. Você não merecia, eu não merecia. A Bíblia diz que nós éramos inimigos dele e ele nos amou, amado, de tal maneira. Aleluia. Então ele disse, os verdadeiros, a Bíblia diz aqui, mas vem a hora, e já chegou a hora. Amém, irmãos? Que os verdadeiros adoradores adoram a quem? Me diga. Adora a quem, irmão? Adoram ao Pai. Amém? Em espírito e em verdade. Ou seja, é uma adoração do coração, amado, e não uma adoração litúrgica. Em que nós vamos fazer assim, o culto vai funcionar desse jeito, e vai ser assim, vai ser assado. Isso tudo pode ser só capa. E não agrada a Deus. Porque Deus vai ver se há verdade no meu coração, amado. Porque os verdadeiros adoradores, amado, adoram Ele em espírito e em verdade. Em espírito fala de uma adoração genuína, que procede de um coração. E Deus examina o coração, amado. Nós não adoramos a Deus porque nós estamos com as contas pagas. A Bíblia diz que eu adoro ao Pai e não a resolução dos meus problemas. Eu quero que você entenda isso, amado. Eu adoro ao Pai não é porque as coisas estão funcionando perfeitamente bem. Eu adoro é porque eu sou um verdadeiro adorador. E um verdadeiro adorador adora ao Pai. Independente do que está passando na sua vida, você adora ao Pai. Porque um verdadeiro adorador adora ao Pai, amado. Ou seja, isso, amado, faz com que eu tenha equilíbrio sobre a minha vida cristã. E realmente eu pese as minhas motivações. Quando eu estou animado ou desanimado para louvar a Deus. Você entende? Aleluia. Então a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e importa. Isso me diz, amado, que o centro da adoração é Deus e não as nossas realizações. O centro da adoração não sou eu, é Deus. O centro da adoração, amado, não é ninguém a não ser Ele. Então Jesus, amado, estava falando de um tipo de adoração na nova aliança, amado, em que essa adoração ela tomaria uma forma. Ela deveria ser de uma forma, ela devia ter um proceder correto. A adoração não seria mais no local. Se você ler, amado, sobre o culto da velha aliança, era mais ou menos aquele culto. Eu vou no domingo para a igreja, eu entrego os meus dízimos e as minhas ofertas e vou viver a minha vidinha. E vou querer que o pastor pregue bem, porque se não pregar bem, eu vou para outra igreja. Aí vem no culto, dizima, não foi boa, foi ruim a ministração, não gostei não. Ele foi muito duro, bateu, fez isso, fez aquilo. Então não falou nada, não entendi nada do que ele... Não, amado, não é assim. Você entende? Às vezes, amado, o que é que acontece? As pessoas esperam um desempenho, sabe, irmão, do grupo de louvor. Aí fica alguém aqui, o baixo errou. Eu vou te dizer uma coisa. Se você for no Salmos 40, versículo 3, você vai ver o seguinte. Que Deus inspira. Deus é quem coloca um cântico no coração do louvor. E eu vou te decepcionar. A Bíblia mostra, amado, que cânticos têm uma origem, vem de Deus. E o propósito, sabe qual é? Voltar para Ele. O louvor precisava ter cantado melhor, não é para você. Porque o propósito do culto, amado, não é você nem sou eu, o propósito é Ele. Então, o louvor, amado, tem uma origem em Deus. Ele inspira os seus ministros, enche do Espírito dele, concedendo cânticos, concedendo música, concedendo inspiração. E diz, eu vou lhe inspirar para que isso volte para mim. Aí vem o bonitão, a bonitona por culto. Não gostei do louvor, não. Ei, bonitano e bonitão. Não foi para você, foi para ele. Se oriente. Se oriente.
Porque dele são todas as coisas. Eita, papai! Ei, não é para você, não, é para ele. Não é para mim, não, é para ele. Tudo é para ele, amado. Para que a glória seja dele e não seja mais de ninguém, igreja. Ele procura esses adoradores. Adoradores cujo coração, amado, está ligado com o coração do Pai. Deus vai inspirar você e vai inspirar a mim, amado, para que tudo que eu faça volte para ele, amado. O apóstolo Paulo falava o quê, amado? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer você coma, quer você beba, ou faça qualquer outra coisa, você faz para quem? Para quem? Para quem? Isso é adoração, rapaz. Isso é adoração. Ei, ele está procurando, viu? Ele está procurando para se mostrar forte. Simplesmente, irmão, seja um adorador. Não faça acordos, amado, de convenções. Sabe, irmão, você não é um cristão de conveniência. Que faz uma média aqui, faz uma média acolá, uma média ali, outra aqui, outra ali. Você é o quê? Você é um adorador. Você adora o Pai, você agrada ao Pai. Você chama a atenção dos olhos do Senhor para a tua vida. Aleluia. Então, amado, Jesus, ele estava tratando com algo tremendo, amado. Falando que o centro da adoração sairia de um templo religioso, sairia de um determinado lugar. A forma como adorar mudaria, porque seria uma adoração em espírito. A adoração na velha aliança era o seguinte: entregava dízimo de oferta e ia embora. O coração estava distante de Deus. Você está comigo? Aleluia. Aí Jesus, amado, alinhou. Primeiro ele disse: olha, existe uma forma de adorar. Você não cria como você adora. Você simplesmente deve descobrir como se adora. Você não adora, amado, nada. Você adora uma pessoa. Então Jesus, amado, quando estava conversando com aquela mulher, estava falando que o centro da adoração do homem mudaria. Não seria mais no endereço físico. Lembra quando Jesus disse: eu vou derrubar esse templo. Ei, não é uma casa onde vai haver adoração. Não é numa multidão onde há adoração. Só existe adoração, amado, onde essa adoração é autenticada por Deus. Não é uma impressão que causamos diante do Senhor, amado, que vai refletir a adoração. Não é estar muito emocionado, irmãos, que vai emocionar o coração de Deus e Deus vai se derramar para me favorecer. É uma adoração verdadeira que atrai o coração de Deus. Primeiro, amado, eu adoro em espírito, não é uma adoração mental. Aonde está o teu tesouro? Aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Aonde estão os teus tesouros? Aí estão ídolos. Ou está Deus ali? Você está comigo? Aquela mulher, amado, ela tinha entendimento da palavra, ela tinha entendimento da velha aliança, e ela sabia que foi profetizado na velha que alguém, um profeta, seria levantado, e esse profeta assumiria o lugar de Moisés. Esse profeta era o próprio Jesus. Então Jesus aqui no versículo 24, a partir do versículo 24, ele diz aqui: Deus é espírito, e importa que os verdadeiros, que os seus adoradores, o adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher disse: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Ou seja, esse que virá é esse que será adorado. E quando ele vier, ele vai nos esclarecer de todas as coisas. Aí Jesus disse: ei! Olha o que Jesus disse. Sou eu. Aleluia! Glória! Hã? Sou eu. Esse que fala contigo. Jesus disse que o centro da adoração não seria mais um templo, mas ele. Aleluia. Você está comigo, irmãos? Ele é o centro.
Os dons, amado, do Espírito, amado, ele não canaliza o homem para o ministro. Ele não faz, nem desperta, amado, no coração de uma igreja, venerar ministro, venerar pregador, venerar o cara que é super ungido, que bota labaredas de fogo pelas ventas. Isso é idolatria. O Espírito Santo testifica de quem? Do ministro ou de Cristo? O que foi que Jesus falou? Ele falará de quem? Do ministro? Ele falará de quem? Ele falará de mim. O Espírito testifica de Cristo. O Espírito glorifica Cristo. Você tem admirado muita gente? Ou tem adorado muita gente? Cuidado. Cuidado. Você está comigo? Por que, amado? Cuidado. Porque a Bíblia fala que todo tipo de adoração falsa é abominação ao Senhor. E muitas vezes nós podemos, amado, pensar que nós estamos agradando a Deus porque nós adoramos do nosso jeito. A Bíblia diz, amado, que na nova aliança você não adora do seu jeito, nem eu adoro do meu jeito. Existe um modo de adorar o Senhor. É em espírito e em verdade. E eu adoro ao Pai e não aquilo que Ele faz por mim. Se eu adoro o que Ele faz por mim, amado, eu estou tirando a figura do Pai, substituindo pelos presentes que Ele me dá. Você entende? Essa adoração, amado, mudou o objeto da adoração. Então Jesus, amado, estava trazendo luz para aquela mulher, falando verdadeiramente do que representava e do que viria a ser uma verdadeira adoração que agradaria ao Pai e atrairia a atenção dos olhos de Deus para aquele adorador, para que ele pudesse se mostrar forte para aquele adorador. A adoração, amado, faz com que eu e você coloque nossos valores numa peneira e a gente sacuda, amado. Você entende? O que é que você tem colocado como valor na sua vida? Coloque na peneira. O adorador faz isso, amado. O adorador, amado, ele põe em ordem bíblica as suas prioridades. Ele coloca em ordem... Quem deu para entender isso? Ele coloca em ordem bíblica as suas prioridades. O que é que você escala como prioridade? Que é compatível ou não com aquilo que Deus pede a você? Você entende? Não tem nem glória a Deus aqui. Quando a gente começa a entrar nessas coisinhas, velho, aí um já desvia, o outro fica assim, pá, não é comigo não, é com ele, pá, aquela coisa. É com você, é comigo, igreja. Porque o que é que nós elegemos como prioridade, amado, define, amado, em que área a minha adoração ela é afetada. Então, como adorador, amado, eu coloco na balança os valores, eu coloco numa peneira e eu peneiro os meus valores. Para ver se os valores, amado, que eu levanto, sabe, que eu começo a construir na minha vida, são compatíveis com os valores que Deus tem para mim, igreja. Porque se Jesus já definiu como deve ser a adoração, seria arrogância, amado, seria presunção, eu substituir uma instrução de Jesus, de como deve ser a adoração, e dizer assim, não, eu vou adorar do meu jeito. Não, você pode adorar do seu jeito, amado. Mas isso é adorar o que não se conhece. Isso não traz fruto sobre a tua vida. Isso não promove crescimento, porque não vai atrair. Deus não é atraído com choro. Deus não é atraído porque eu fiz um bom trabalho. Não, amado, Deus ele não é manipulado pela religião. Ele não é manipulado por um credo qualquer, amado. Ele não é manipulado por nada, porque quem é o seu conselheiro para que o possa instruir? O que é que nós podemos dar a ele para que possamos receber algum tipo de recompensa? Então, amado, o verdadeiro adorador é aquele que adora ao Pai, ou seja, é uma vida de adoração. Eu quero que você vá aqui comigo em Romanos, no capítulo 12. Aleluia! E nós estamos aqui na Santa Sé porque eu quero te dizer uma coisa, amado. Deve haver fogo no teu coração. Deve haver gratidão no teu coração. Deus, amado, não é o teu garçom. Deus não é o meu garçom. Ele não é um trabalhador para mim, amado. Não, amado. Deus não deve ser tratado dessa forma, amado. Porque o valor, amado, a adoração tem um valor que você atribui a ela. Amém, irmãos? O valor que nós atribuímos à adoração a Deus, amado, faz com que nós venhamos a pesar os valores que nós elegemos para a nossa vida, faz com que nós venhamos, amado, a colocar em ordem as nossas prioridades, não de acordo com aquilo que eu penso ou que eu acho, mas de acordo com aquilo que é bíblico, que está na palavra de Deus, amado. Eu não posso substituir Deus por nada. Mas eu estou sem tempo. Deus entende, eu estou sem tempo. Amado, quem é o Senhor do tempo? Quem é o Senhor do tempo? Deus ia criar algo para que você não tivesse tempo com Ele? Isso é mentira.
inferno. Você está comigo? Não, Deus entende. Não, Satanás está vibrando. Deus não entende, irmãos. Deus respeita, porque Deus ele não vai te invadir, nem vai invadir a minha vida. Você está comigo? Mas, amado, Ele é o Senhor do tempo. Então, se Ele é o Senhor do tempo, amado, como, amado, nós vamos dizer para Deus que nós não temos tempo, se o tempo foi criado por Ele? Estamos chamando Deus de mentiroso. E estamos ajustando a nossa adoração segundo os nossos conceitos e prioridades. E não elegendo, amado, as nossas prioridades, colocando em ordem, através dos princípios bíblicos, através dos princípios da palavra de Deus. Quando alguém pede para você botar um livro, amado, na ordem alfabética, você bota como? Em ordem alfabética. Coloque em ordem crescente, se for numeral, ou em ordem decrescente. Você não coloca de qualquer forma, mano. Você entende? Um adorador não adora de qualquer forma. Você, quando adora, você deve saber o que é que você está fazendo, amado. Neste momento em que você está adorando. Porque Deus está de olho em você. Em toda e em qualquer ocasião, você é um adorador, ou não. Você não é um adorador de domingo, de terça-feira, de quinta. Não, você não é esse adorador, amado. Você não adora apenas a Deus no culto, amado. Você adora a Deus com a tua vida. Porque aqueles que quer querer não beber, não comer ou fazer qualquer outra coisa, isso reflete a adoração. Isso deve refletir a adoração. Amém? Aleluia. Então Paulo, amado, aqui em Romanos, no capítulo 12. Porque dele são todas as coisas. Não é sobre... Hein? Sabe, mas esse negócio de você pode todas as coisas tem deixado você muito independente. Muito. Vou falar. Vou me mover. Posso todas as coisas. Cadê papai? É assim? Deus encheu tanta bola da gente. Encheu mesmo. Deus não murchou a minha bola nem a tua não, irmão. Ele encheu. Agora a gente está inflando ela. Mais e mais. Além daquilo que Deus nos deu. Esquecendo, amado, quem? O objeto da nossa adoração, se eu posso falar. Deus não é objeto. Objeto no sentido de ser foco. Alvo. Eu posso todas as coisas. Irmão, pense se você conversar com um crente que é cheio dele. Sai de perto, irmão. Não é cheio de espírito, não, é cheio dele. Cheio dos direitos dele. Ele passa na Bíblia aqui, a Bíblia... Puxa vida, cara. Sabe mais do que eu. Pegou aquele versículo que eu nem conheço, nunca vi, nem li. Cuidado, amado. Deus encheu a tua bola, não foi para tu andar sozinho, não. Não encheu a minha bola para eu estar arrotando palavra, não, igreja. Você não arrota a palavra não, irmão. A palavra você come. Nós comemos, igreja. Eu estava orando em casa, amado. Vai lá, vamos lá. A gente vai ler. Romanos. Está linda, amor, você. Te amo, amor. Ela fica de boca aberta comigo, eu também fico de boca aberta com ela. E eu faço uma declaração de amor pública aqui. Papai! Mas olha, só ele mesmo. Ô, glória. Mas presta atenção. Eu estava meditando em casa, irmãos. Você tem que ter cuidado. Quem sabe o que é atualização de celular? Quem sabe o que é atualização? Quem já abriu um PC, amado, ele começou a atualizar. Um notebook, ele começou a atualizar. Ele não te deu nem chance de dizer, não quero não. Não é verdade? Abriu, já começou a atualizar. Presta atenção nisso aqui. Tem uma indústria que eu não vou falar o nome dela, mas quem conhece sabe, que ela tem causado muitos problemas em muitos sistemas operacionais. Aí quando você abre o bichinho lá, acabou de comprar e abre o bichinho lá, ela começa a atualizar. No dele não dá bronca não, mas no teu dá bronca. Aí você começa a mexer de novo lá, aquele programa já não abre mais, já não funciona daquele jeito. Aquela atualização fez uma confusão naquele sistema operacional. Celular, amado.
Existem duas coisas que afetam o sistema operacional. Amém? São essas atualizações indesejadas. E também atualizações que todo mundo fica baixando, todo tipo de arquivo, todo tipo de aplicativo. O celular fica lento, o computador não anda. Sabe, irmão, sabe o que foi que Paulo disse? Não se atualize, não. Presta atenção. Paulo diz, não vos conformeis. Não vos conformeis com as coisas desse mundo. Em outras palavras, cuidado com as atualizações que vêm do século sobre a tua vida. Atualizando o culto, atualizando como deve ser a adoração, atualizando sobre aquilo que você deve dar a Deus, você vai começar a ter defeito no sistema operacional. Vai começar, chega no louvor e não engrena, fica aquela coisa gelada. A igreja no fogo e tu frio. O sistema operacional foi afetado. Acorda de manhã, atualização, jornal. Sei quantos milhões de desempregados, você já disse, eu sou o próximo. Já vem. Teve uma gripe na China, não sei o quê, vai chegar no Brasil. Você já corre para a farmácia para tomar remédio, para se precaver. Atualização. Século. Promovendo uma atualização na vida de cristãos. Cristãos se tornando seculares por causa de atualizações. Eu não estou dizendo que você deve ser bem informado, irmão. Eu não estou dizendo que você não deve estudar. Mas a Bíblia diz que você não deve se conformar com as coisas deste mundo. Porque quando você se conforma, a tua adoração é afetada. A minha adoração é afetada. Não me conformar, amado, é não tomar a forma. Não deixar ninguém me ajustar, amado, conforme os padrões do século. Então Paulo estava falando sobre eu e você não nos conformarmos, mas termos a nossa mente transformada pela renovação da palavra, amado. Você entende? Para que nós possamos provar de Deus. A adoração, amado, como ela mudou a adoração? Como foi mudada a adoração? As pessoas pensam, amado, que uma igreja cheia representa a adoração. Aleluia! Eu quero que você vá aqui comigo, eu não quero desanimar você, mas eu quero falar, amado, lá em Hebreus, eu vou falar uma coisa aqui. Hebreus no capítulo 5, no versículo 14, fala uma coisa interessante. A Bíblia diz, amado, que quando eu e você somos bem alimentados com a palavra de Deus, nós aprendemos a discernir não apenas o bem, mas também o mal. Amado, eu preciso identificar o que me afeta a adoração. De que forma, amado, a adoração afeta a minha vida? De forma positiva e de forma negativa, amado. Aquilo que deixa de ser adoração para ser religiosidade. Aquilo que deixa de ser adoração para ser idolatria. Por quê? Porque isso, amado, Deus abomina a falsa adoração. Quando Jesus disse que agora o centro da adoração seria Ele, eu não posso colocar outra pessoa ou qualquer outra coisa no lugar dele. O objeto, amado, da minha fé e o objeto da tua fé deve estar centralizado na pessoa a qual nós adoramos. Você está comigo, igreja? Então nós ajustamos, amado, a nossa agenda com a agenda de Deus. Ajustamos as nossas prioridades, amado, colocando elas em ordem à luz da palavra, daquilo que a palavra determina como deve ser, e não daquilo que eu acho que deve ser. E muitas vezes, amado, pelo tempo que você tem de cristão, pelo tempo que eu tenho de cristão, sabe, nós vamos começando a adquirir uma certa habilidade, uma certa ousadia. E nós temos que ter cuidado, amado, para que esta habilidade, este conhecimento e ousadia não nos leve, amado, a viver uma vida independente, igreja. Porque eu começo a eleger a minha escala de valores e o meu nível de adoração, e não tem nada a ver com aquilo que Deus não recebe. Porque Deus não se impressiona comigo, nem se impressiona com você. Amém? Mas a nossa atitude correta para com Ele atrai os olhares dele sobre a minha vida e sobre a tua vida. Paulo falou uma coisa interessante, eu quero que você vá lá, a gente vai celebrar a Santa Ceia, mas eu quero que você vá aqui comigo em Atos no capítulo 17. Aleluia! Eu vou pedir que você não leia, até que eu chegue lá. Aleluia! Mas veja bem, amado, qual tem sido o teu nível de busca? Qual tem sido, amado, o teu interesse por Deus
não é? Porque você vem a um culto, porque você medita na palavra, porque você ora. Você desenvolve a tua vida cristã buscando o que finalmente? Qual é o propósito, amado, de nós estarmos buscando a Deus? Nós precisamos alinhar, amado, as nossas motivações. Você entende? A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é poderosa e eficaz. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é tão poderosa, amado, que me ajuda e te ajuda a discernir as intenções e propósitos da nossa mente e do nosso coração. Sabe, amado, talvez algumas pessoas se aproximem de Deus, amado, e elas não recebem nada dele, porque a forma como ela se aproxima reflete, amado, uma adoração falsa e não verdadeira. Eu não estou aqui querendo trazer medo, amado. Eu estou falando sobre aquilo que você elege como sendo adoração e não aquilo que Deus estabelece como sendo. O verdadeiro, amado, é aquilo que Deus estabelece e não aquilo que o homem elege como sendo. Então eu preciso entender como é que eu adoro. Como é que eu adoro? Como é que eu me encho no Espírito? Então existem instruções, amado. Você não salmodeia para você. Você não canta para você. Eu acho interessante que tem algumas músicas que parece que nós somos super-homens. Mas Deus nos inspira, amado, não para cantar que nós somos super-homens. Ele nos inspira para que o nosso louvor retorne a Ele. Aleluia. E que o nosso louvor, amado, não infle o nosso ego. A ponto de dizer, eu sou um cara e vai acontecer. O nosso culto, amado, não é um culto de busca de resultados. É um culto de busca da verdade. O nosso culto, amado, não é um culto em que as coisas têm que dar certo. Sem eu me importar o que é certo. O que é certo? O que é a verdade? Eu me interesso pela verdade? Eu me interesso pelo que é certo? Ou eu apenas busco a Deus para obter resultado? Isso é um culto falso. Porque você não está, nem eu estou interessado nele. Eu estou interessado nos resultados. Então os cultos, amado, têm se tornado, sabe, cultos onde o homem é o centro. Onde Deus faz tudo para nós. Onde Ele é o cara que trabalha por mim, trabalha por você, vai resolver meus problemas, vai resolver os teus problemas, eu vivo do jeito que eu quero, e Ele continua trabalhando para mim. O homem no centro da adoração. O culto só é bom para ele quando o culto é animado. Ele cria uma expectativa, não em Deus, ele cria uma expectativa do que ele acha que precisa receber para ser animado. Então o culto é construído num gozo do homem e não numa adoração a Deus. Você entende? Quando você chega numa igreja, amado, Deus não quer saber, se eu posso dizer da seguinte forma: nada substitui a adoração. Então eu entendo, amado, que eu não estou aqui, quando eu venho para um culto, eu não venho para Deus resolver um problema, eu venho para adorar. E quando eu adoro, os olhos dele estão lá, a Bíblia diz que ele não é injusto. A Bíblia diz que ele não é esquecido para com aqueles que o servem e têm zelo com o seu nome. Cheio de bronca para resolver. E você lá, Pai, muito obrigado, Senhor, porque você é bom, fiel, você não muda, Senhor. Todas as coisas passam, mas a tua palavra não passa, Senhor. Eu creio no cumprimento da tua palavra sobre a minha vida, Senhor. Eu vou te adorar, Senhor. Eu vou engrandecer o teu nome, Senhor. Ele é o centro, não o problema. Ele é o centro e não o problema é o centro. Eu substituo ele, que é o centro, pela bronca. Está vendo, Senhor? Não, o Senhor não quer isso. O Senhor quer que você olhe para Ele, para que o seu... A Bíblia diz, se você contemplar a face do Senhor, os seus olhos não verá vexame na tua vida. O que é que havia quando Israel pecava? Na velha aliança. Lembra do deserto de abrasadoras serpentes? O que foi colocado? O que foi colocado? Uma serpente de bronze, onde o pecado seria julgado. E quando o povo fosse picado pela serpente, que olhasse para aquilo ali, aquela imagem que representava o próprio Jesus, o que é que acontecia? Cura. Não olhando para a serpente nem para o veneno que você vai ser curado, é olhando para Ele. As coisas não vão ser resolvidas, mas você tentando resolver problema, porque você está buscando Deus para resolver problema. Você não é um adorador. Porque um adorador não busca resultado, o adorador busca o Pai. Adorador não busca resultado, adorador não busca ser feliz, ele busca ao Pai, ele agrada ao Pai. Você entende? Aqui em Atos, amado, Paulo ele falou de uma situação bem interessante.
Atos capítulo 17. Ai, meu Deus, está indo rápido. Capítulo 17, Paulo chega e diz assim, eu vou dar o versículo 16. Paulo chega em Atenas e eu quero que você fique atento, igreja. Fique atento a essas coisas. O que Paulo, amado, toca nesses versículos seguintes aqui, ele fala justamente sobre algo também que aquelas pessoas que não conheciam ao Senhor queriam adorar o Senhor do seu jeito. Aí a Bíblia diz que Paulo chegou em Atenas e Paulo ficou indignado com a idolatria do povo. E a Bíblia diz que Paulo começou a observar os muitos ídolos. No versículo 23 diz aqui, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar. Ou seja, preste atenção, objetos de culto, e Paulo também encontrou um altar ao Deus desconhecido. É a respeito desse que vocês adoram sem conhecer que eu vou falar. Preste atenção aqui. Olha que coisa interessante. Esse povo, amado, eles haviam construído vários altares e vários objetos de culto. Culto é tudo aquilo que faz com que você adore, com que você tenha uma dedicação acima da dedicação que você tem por Deus. Então ele faz uma observação aqui que havia tantos objetos para serem cultuados, mas que havia também um Deus que era desconhecido e eles colocaram também esse Deus para cultuar. E Paulo disse, olha, vocês adoram a quem não conhece. Preste atenção como isso, amado, igreja, é fundamental para mim e para você. Você concorda, amado, que adorar da forma errada vai trazer algum proveito para você? Diga, nenhum. Porque qual é o resultado que você vai ter sobre aquilo que você faz e até desconhece o motivo pelo qual você faz, ou se faz errado? Então Paulo começa a falar, amado, de uma idolatria. Olha, vocês são muito religiosos, vocês têm regras, vocês cultuam vários tipos de objetos. Inclusive, tem esse cara aqui que vocês desconhecem a respeito dessa pessoa que eu vou falar para vocês. Então ele começa a falar, olha o olhar do religioso, olha o olhar do idólatra. Ele quer agradar a Deus e ele quer construir um objeto de culto que possa afetar a Deus, para que Deus possa se mover. Vou te dizer uma coisa, Deus se move como quer. Nós hoje vamos mover o Espírito. Amado, existe uma forma de você mover o Espírito de Deus, é atraindo a atenção de Deus e não dizendo para ele o que ele deve fazer. Você entende? Atrair o Espírito de Deus, amado, e atrair a unção está ligado àquilo que nós fazemos e agradamos a Ele, e aí Ele vem. Vem com tudo, amado, para cima da gente, como se diz a história. Agora, eu vou mover porque eu quero mover Ele do jeito que eu quero. Ei, isso não é bíblico. Você entende? Isso não é bíblico. Eu não movo a Deus. Ele é que se move. Eu, Senhor, não mudo. Eu vou tentar mudar. Você vai tentar mudar. Então, Paulo começou a falar aqui, amado, que Deus, amado, Ele é o Criador de quê? Ele é o Criador do mundo e de tudo que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra. E ele diz, olha, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Paulo começa a dizer e revelar o tipo de comportamento do religioso e o tratamento que o religioso dá para Deus. Aí Paulo diz, rapaz, Ele é soberano, o que é Senhor de tudo? O que é Senhor de tudo? Eu posso dizer para quem é Senhor de tudo, faça isso? Senhor de tudo, Ele é Criador de tudo, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não se agrada do templo, Deus se agrada do propósito, pelo qual, amado, nós construímos um templo físico. Você está comigo? Um lugar onde nós nos reunimos. Então Paulo começa a falar, ele disse, olha, Deus não é servido por mãos humanas. Isso me diz, amado, que existem alguns tipos de cultos que nós queremos fazer algo por Deus para que Ele possa fazer por nós. Ou seja, não existe nada que a mão do homem possa fazer para que isso afete a Deus. Porque Ele não pode ser servido pelo homem. Então Paulo, amado, estava falando de um tipo de culto que aquele povo prestava, não é? O culto religioso, que ele começa a eleger aquilo que ele acha que agrada a Deus. Lá no versículo 29, Paulo diz, olha, rapaz, nós somos geração de Deus e não cabe a nós construirmos um Deus segundo a arte e imaginação do homem.
Preste atenção como isso é primordial para mim e para você. Porque nós precisamos da palavra, amado. Porque nós precisamos colocar em ordem a nossa vida, seguindo a ordem da palavra e não segundo os conceitos que eu tenho a respeito dela. Porque eu não conheço toda a verdade, você não conhece toda a verdade, e é perigoso, amado, eu presumir que a forma como eu estou andando e me comportando, as minhas atitudes, elas estão sendo aprovadas por Deus. Tem pessoas que veem, amado, grandes mover e acham que Deus, amado, está na vida daquele ministro que não tem caráter, mas existe mover. E está aprovando, mas a gente vê claramente lá nos finais dos tempos, aquela pessoa chega para Jesus e diz: mas Senhor, eu sentei na mesa e comi contigo, você tive comunhão. Jesus disse: ei, não te conheço. Não é um mover, amado, que impressiona Deus. De forma alguma, amado. Mas é a minha atitude. Então, amado, o que autentica a minha adoração, ou seja, o que faz com que Deus venha ao meu socorro, o que faz com que Deus venha a me assistir, é a atitude que eu tenho de um verdadeiro adorador, e não de um adorador falso ou de um adorador religioso. Eu adoro ao Pai em espírito e em verdade. O objeto da minha adoração, Jesus deve estar centrado na tua vida. Mas nada, amado, deve tomar o lugar dele. Tudo aquilo que toma o lugar dele, amado, isso afeta o nível de adoração. Isso afeta a minha vida e a tua vida. Amém? Eu quero que você vá aqui comigo. Então, Paulo, amado, foi aqui. Eu quero chamar, daqui a pouco eu chamo, porque reclamaram comigo que faz muito tempo ali em pé. Os diáconos. Então, veja bem, Jesus disse: olha, existe uma forma que você deve adorar. E você adora alguém. Esse alguém que você adora sou eu. Você não adora uma coisa. Você não adora um objeto. Na tua vida de fé, amado, não deve haver objetos de adoração. Quem está entendendo isso aqui? Aí você tem objetos de adoração. E ainda tem o Senhor, que você conhece. O que é que o Senhor falou? Você vai me amar acima. 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 Você vai me amar mais do que a sua mulher, mais do que os seus filhos. Você vai me colocar em primeiro lugar. Ninguém vai tomar o meu lugar na tua vida. Você vai me amar com toda a tua força. Com tudo que você é. Com tudo que você tem. Deus disse: com toda a tua força. Vamos louvar o Senhor? Bora. Você pensa que Deus não olha? Agora, por que isso foi afetado? Atualização. Século entrando. Porque como é que você pode ser um adorador frio? Como é que eu posso ser um adorador frio? Quando Deus disse: é com toda a tua força. Tem gente que diz que não pode pular. Pode ser com toda a tua força, amado. E tu quer correr, adora correndo. Adora pulando, adora dançando. Adora cantando, mas adore. Com toda a tua força. Senhor. A pessoa nem ouve a própria voz. Não tenha vergonha, igreja. Cultos, muitas vezes, que nós vamos realizar no Senhor, devem ser barulhentos mesmo, mas não porque nós queremos torná-lo barulhento, amado. Mas é a intensidade da nossa adoração que faz o barulho. O barulho existe por causa da intensidade que há na adoração. Existe fogo porque há intensidade, amado. Há fervor. Eu não vou deixar para adorar a Deus, igreja, quando eu resolver os meus problemas. Não. Esse culto é centrado em mim, não em Deus. Quem está entendendo essa mensagem? Mas eu sei que você conhece a Deus, amado. Mas havia um povo que conhecia a Deus. E por conhecer tanto a Deus, eles começaram a eleger um tipo de culto. Não precisa abrir lá, mas você pode meditar. Está lá em Oséias. Oséias capítulo 8, ele fala o seguinte: eles me invocam, eles dizem que me conhecem. Presta atenção. Eles me invocam e dizem que me conhecem. Mas eles pegam do seu ouro e da sua prata e constroem os seus deuses. Eu te pergunto, hoje é uma noite de Santa Ceia e você não está aqui para se entristecer.
Porque nós estamos falando não sobre aquilo que você faz, mas sobre aquilo que você deve fazer e que eu devo fazer. Eu preciso entender o que é adoração. Adoração não é uma música animada para a igreja. Adoração, louvor, amado, cujo propósito é levar de volta para os céus. Você entende? A Bíblia diz, amado, que a vida de quem ora é a vida de quem enche taças lá. E está enchendo, e está enchendo, e está enchendo. E a Bíblia diz que naquele ambiente, amado, lá no trono, existem aqueles cálices lá que estão quase transbordando daquilo que a terra conduz. E a Bíblia diz que chega a um ponto tal que Deus ordena aos anjos, em resposta aos cálices cheios, a Bíblia diz que Deus manda trovões, raios, tempestades, e essa imagem, essa figura, amado, não é uma figura de destruição, mas é uma figura de poder e de intensidade. Em resposta à minha adoração e em resposta à tua adoração. Poder sobre a minha vida. O poder de Deus vindo sobre a minha vida e sobre a tua vida, com intensidade, cheio de glória, cheio de virtude. Você entende? Então Deus fala de um povo que conhecia Ele, e esse povo prosperou financeiramente. Mas, amado, quando ele prosperou financeiramente, a Bíblia diz que Deus falou: eles pegam do ouro e da prata e constroem os seus bezerros. Oh, rapaz, Deus me deu um trabalho bom. Aí como é o bezerro? Uma casa numa praia pode ser um bezerro. Deus, se eles pegam do ouro e da prata, eu te pergunto uma coisa, igreja. De quem é o ouro e a prata? De quem é o ouro e a prata? Então é possível eu pegar um objeto de bênção, dado por Deus, e transformar num ídolo. Eu tinha tempo com Deus. Eu vivia na igreja. Mas hoje, o recurso que Ele faz chegar na minha mão, faz com que eu me distancie dEle. Ou seja, eu construo os meus deuses. E junto com Deus, eu tento viver essa vidinha. Eles pegam do meu ouro, eles pegam da minha prata, e eles passam a viver do jeito que eles querem. E ainda dizem e invocam o meu nome e dizem: me conhecem. Porquanto Efraim multiplicou os altares. Olha só, os altares foram multiplicados. Vamos fazer mais para Deus. Vamos levantar lugares de adoração. Mas a Bíblia diz, amado, que na quantidade de altar que eles se levantavam, mais eles se corrompiam. Eles começaram a levantar altares, achando que aquilo afetava a Deus. Começou a observar uma atitude errada de um adorador, amado. De alguém que havia sido abençoado por ele. Você foi abençoado por Ele, eu fui abençoado por Ele. Você não merecia, eu não merecia. Não há recurso no mundo para comprar a vida de um homem. Ele comprou a minha vida e a tua vida. Você está comigo, Ele te coroou de graça e de misericórdia. Ele te abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já não existe mais maldição sobre a tua vida. As portas do inferno não podem prevalecer contra a tua vida. Como é que eu transformo essa bênção, amado, e começo a construir os meus deuses? Você entende? Hoje eu não tenho tempo para orar, não. Hoje eu não vou para o culto, não. Deus fala: congregue, hoje eu não vou, não. É interessante, amado, que você está transformando a sua comida, você pode estar transformando, sabe, o ouro e a prata. Eu sei que pessoas não se agradam, amado, mas eu não estou nem aí se você se agrada ou não. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero mostrar algo aqui hoje para que você não seja um falso adorador. Para que você não seja um religioso. Se livre, igreja, de todo espírito de religiosidade. Eu sou crente. Crente é uma conversa. Você é cristão. Eu vou para o domingo para a igreja. Acaba com esse negócio de ir para o domingo para a igreja. Não, amado. Você vem para adorar o Senhor. Você é um adorador. Eu sou um adorador. Você é um adorador. Um adorador adora. Nós não fazemos nada para Deus, amado, para receber algo dele. Eu e você recebemos tudo dele. Você recebeu tudo. Tudo.
A Bíblia diz tudo que diz respeito à vida e à piedade, Ele me deu e Ele te deu, amado. A Bíblia diz que Ele me chamou e te chamou para a sua eterna glória. Tem muito grandes e preciosas promessas para que através dela, eu e você, nos tornemos participantes da sua natureza. Qual tem sido a natureza da adoração da igreja? A atitude do adorador define a adoração. Eu adoro porque eu amo esse Deus. Eu sei o que Ele fez pela minha vida. Eu sei o que Ele continua fazendo pela minha vida. Ele diz em tempo algum, Gustavo, eu vou te abandonar, eu vou te desamparar, eu serei contigo. Como é que eu posso pegar os recursos desse Deus e dizer, eu cultuo quando eu quero, eu louvo quando eu quero, eu vou para a igreja quando eu quero, o pastor não manda em mim, ninguém manda em mim. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa. Como é que você pode colocar o nível da sua adoração naquilo que Deus abomina? Adore o Senhor. Adore o Senhor. Adore o Senhor. A Bíblia diz que Ele se mostrará forte para você. Não é promessa, não. É porque Deus procura. Olha que coisa interessante, eu vou finalizar. Para nós celebrarmos, amado. E a partir de hoje, olha, fala para o teu irmão. Irmão, hoje é um marco na tua vida e na minha vida. Diga hoje, irmão, nós sabemos o que é adoração. Nós estamos discernindo, amado, o que afeta a adoração. Tocando em áreas que afetam a adoração. Ordena para a montanha não sai. Qual é o tipo de adoração? Por que não sai? Deus não é pezinho de coelho, irmão. O nome de Jesus, isso não é pé de coelho, irmão. Você está comigo? Isso é superstição. Agora, seja um adorador. Você não passa na cara de Deus, não. Deus está vendo você. A Bíblia diz que Ele virá como uma águia ao teu encontro. Presta atenção. Capítulo 8, versículo 12 diz: embora eu lhe escreva, está em Oséias, depois você abre lá. Embora eu lhe escreva as minhas 10 mil preceitos, no entanto, vocês agem comigo de uma forma em que tudo aquilo que eu estabeleço como preceito para vocês não tem a menor importância. Porque dele... Ai, meu Senhor. Como, meu irmão? Como você não se entrega ao Senhor? Como é que você não se entrega por alguém que te ama? Como, amado, eu escolho a forma como eu devo adorar, irmão? Como eu digo, não vou para culto, eu não quero que você more dentro de igreja, não. Mas como é que você diz assim, hoje não, Senhor? Como? Hoje eu não estou com vontade. Eu vou cuidar da minha saúde. Vou cuidar da minha saúde. Gosto de um filme que é muito melhor. Afinal de contas, eu estou precisando relaxar. Como? Ele merece isso? Merece não, igreja. Ele derramou sangue. Ele te lavou. Ele te lavou. A Bíblia diz que as minhas vestes e as tuas vestes eram imundas. E o sangue, amado, alvejou. Eu não merecia, você não merecia. Eu acho tremenda a obra de redenção, irmãos, porque não é por mérito. Como é que eu ofereço a Deus apenas o que eu gosto? Isso faz com que o meu culto tenha prazer ou não. Ah, o culto hoje foi bom, foi animado. Não, o culto não foi bom, não. O culto não é para você. Parece que está dentro da igreja, não entende nada. Está como um marciano, irmão.
Você entende? Por causa de coisas que tem ouvido, amado, distorções da palavra. O culto não é promessa de carro, amado. O culto não é promessa de emprego. É isso que o Senhor está dizendo, varão, vai mudar a tua vida. Ei, já mudou, porque quem é nova criatura aqui? Quem é nova criatura aqui? A Bíblia diz que o simples fato, se eu puder dizer que você é nova criatura, ela diz, olha, já passou. As coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. Eles amam o sacrifício. No versículo 13. Eles amam o sacrifício, por isso sacrificam. Sacrifício na velha aliança, amado, era culto que se dava a Deus também, através de ofertas. E é interessante, amado, que esse culto era um culto de churrasco. Porque a Bíblia diz que os sacrifícios que eles ofereciam, eles gostavam porque eles comiam da carne do sacrifício. Em outras palavras, eu me alegro em oferecer algo a Deus quando eu como daquilo que eu ofereço. Em outras palavras, eu vou dizimar, eu vou ofertar porque eu vou receber. Não, você dizima e oferta porque você é um adorador. Você não dá para receber, não. Você não dá para ficar rico, não, porque rico você já é. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, a Bíblia diz, ele se fez pobre para te tornar rico. Então ele diz aqui, amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam da carne e comem, mas o Senhor não os aceita. Porque Israel esqueceu do seu Criador e edificou palácios, versículo 15. Essa palavra palácios, sabe o que quer dizer no original? O que quer dizer no original? Grandes templos. Deus não olha assim com um grande templo e diz assim, poxa, cara, que obra tremenda. O que Deus olha, amado, e vê é se tem adorador ali dentro. Eu quero chamar os diáconos. Diga, meu irmão, você está triste hoje? Não fique triste, irmão. Não fique triste, diga. Se alegre. Isso é salvação.